Boa noite, amigos do Lela. Eu sou a Malu e é com muita alegria que nós estamos aqui, atendendo ao convite para mais uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo. Essa noite nós trataremos do tema do livro Palavras de Vida Eterna, Liberdade em Cristo. Mas antes gostaria de convidá-los à nossa prece. Querido Jesus, que possamos nesse momento receber a água viva do Teu Evangelho, que deverá então procurar nos escaninhos da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente, aquilo que há de ser limpo, higienizado, purificado. Querido Jesus, abençoa-nos o propósito do aprendizado, do conhecimento, da sensibilização, à luz do Teu Evangelho. Assim seja. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É a carta de Paulo aos Gálatas. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo, em que se acolhe na sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime, com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão a cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre os nossos próprios sacrifícios. Porque somente nessa base estaremos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Bom, vamos então analisar esse texto do benfeitor Emmanuel. Ele fala da liberdade em Cristo. Cristo é aquele que podia descansar à sua própria sombra. É aquele cuja paz carregara dentro de si. Ele que disse que a paz dele ele nos deixava. Mas ao mesmo tempo disse também que vinha trazer a espada. Então, a paz e a espada do Cristo. O benfeitor traz aqui no texto que ele nasceu pobre, de família pobre e simples. Que ele
tão magnânimo que é na qualidade de governador planetário. Da esfera crística, ele desceu a nós, vestiu uma roupa de carne, ainda que isso lhe exigisse para o seu espírito que já é luz, que não tem mais forma, tamanho sacrifício. Aqui ele desceu e pisou aqui nessa terra. Vindo numa família humilde, e para o seu apostolado, ele não foi buscar os doutores da lei e os sábios da época, os intelectuais, os dominadores, as pessoas de posse e de inteligência. Ele foi buscar os humildes pescadores. Foi ali, na sua Galileia, foi no seio dessa gente humilde que ele conseguiu construir para o mundo e para a eternidade o seu reino de luz, o seu reino de amor, que perdura até os dias de hoje, milênios passados. Esse Jesus, que de sublime se fez homem, que de gigante se fez pequeno, dentro da tua grandeza, ele não se importou com a imperfeição daqueles a quem ele confiou o seu evangelho. Porque ele sabia que ele iria ficar por pouco tempo ali no apostolado e que ele teria então que passar esse bastão do evangelho, da propagação e da divulgação do seu evangelho àqueles homens humildes a quem ele estava treinando e que ele teria pouco tempo para treiná-los. Falando então dessa liberdade, Paulo enuncia aqui, nós iniciamos o nosso texto, a nossa reflexão, com uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, Paulo alerta aos seus discípulos ali, a igreja de Gálatas, que é a liberdade de Cristo que realmente é liberdade. Que esse jugo da escravidão a que ele alude é essa escravidão que o benfeitor Emmanuel traz para nós aqui, das arrasadoras paixões, do domínio dessas paixões que nos encadeia o espírito ao tempo indeterminado, às trevas expiatórias. Então, quando Paulo nos chama a essa liberdade em Cristo, ele fala para nós desses sacrifícios que ele, o apóstolo Paulo, o homem Paulo, viveu esse evangelho de tal maneira que dentro da cadeia em que muitas e inúmeras vezes ele foi parar, ele foi trancafiado atrás das grades no seu caminho de apostolado, e dentro dessas prisões em que trancafiavam esse apóstolo, ele estava livre, ele se sentia livre, tanto que ele dizia isso: eu estou mais livre aqui dentro que vocês aí fora. É essa liberdade do sentir, essa liberdade da alma, essa liberdade que deve morar dentro de nós e não fora. Ainda que estejamos presos em grades, ainda que estejamos atrás de grades, essa liberdade do Cristo é essa que nós devemos procurar, essa que traz a paz, essa que nos exige sacrifícios, como exigiu de Pedro. Jesus Cristo, ainda que soubesse que Pedro negaria, amou infinitamente e de tal maneira que o fez se sentir perdoado na terceira vez em que foi negado. Quando Pedro negou, Jesus, de onde estava preso, buscou os olhos desse apóstolo e o fez entender através do seu mágico olhar que ali ele estava perdoado. E Pedro, daquele momento em diante, se fez a pedra do evangelho. Pedro vem de pedra fundamental do evangelho. E o seu gigantismo, o gigantismo desse apóstolo, que fez com que ali o cristianismo nascente pudesse então se manter
apesar de todas as perseguições romanas, apesar de todo o jugo que a sociedade da época lhes impunha, esse Pedro, que foi perdoado ali por aquele olhar compassivo daquele mestre, se agigantou diante do olhar do perdão. E Pedro, então, naquele momento, sentiu essa liberdade de que falava Paulo. A liberdade em Cristo. A liberdade de não mais precisar negar a nada ou a ninguém. A liberdade de não mais precisar negar a esse evangelho e a esse Cristo que o havia libertado da prisão dele mesmo. Essa liberdade que Jesus via, né, e ensinou a Judas, o seu apóstolo amado, que o traíra. E Jesus sabia que Judas o trairia, porque Jesus sabe. Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece pelo próprio nome. E Jesus sabe. As lágrimas que nós vertemos na solidão da nossa cama, do nosso quarto, do nosso travesseiro. Nas infinitas noites de tempestade pelas quais passamos, nas profundas reflexões em que nos vemos tão sós, desesperados. Jesus sabe. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Então Judas, esse a quem ele tão bem conhecia e ainda assim amava, a quem ele confiou a bolsa, né, dos apóstolos, sabia que ele era a pessoa, né, que não deveria carregar ali aquela bolsa, pela facilidade que ele tinha, né, porque ele estava equivocado quanto a essa missão sublime de Jesus. E depois de traído, Jesus, depois que expirou na cruz o seu espírito, como ele mesmo disse a Madalena, não me toque, eu ainda não subi ao céu, porque ele tinha ido em espírito buscar o espírito de Judas que se suicidara. É esse amor tão gigante, tão livre, que nos convida a essa liberdade. A liberdade de entender que, apesar de nós, ele ainda nos espera e nos confia, a cada um a nossa própria missão. E que missão será essa? Eu já me perguntei tantas vezes, Jesus, qual é essa missão? Eu já me questionei tanto dentro das prisões a que eu me submetia e a que ainda me submeto. Para que eu vim? Essas perguntas que nascem conosco, né? Nós já nascemos com elas. Para que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu nasci? De onde eu vim? E aí, às vezes, tem momentos na nossa vida que nós acreditamos que a nossa missão, ela é uma missão gigante, né? A gente deve ser tão gigante quanto um Paulo, quanto um Pedro, quanto um João. Não. Nós podemos ser gigantes dentro daquilo que nós somos. Dentro do que nos cabe, humildemente. Como os pescadores humildes que ele buscou. Ele busca a nossa humildade. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão a cegos e movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Se ele, que limpara os leprosos e sarara loucos, não se exime a essa prisão, ele se permite como um cordeiro se imolar. Como um cordeiro ele vai a essa cruz de sacrifício. E ainda assim, ele é livre. Ainda ali, na cruz, sendo torturado, escarneado, ainda assim, ele é livre. É essa liberdade que quando prendiam os apóstolos, fosse Paulo, fosse Pedro, que os verdugos deles não entendiam como que eles tinham essa paz, como que eles conseguiam ser tão livres diante de tanto escárnio, de tanto sofrimento. Os seus verdugos não entendiam. Assim como Paulo, que ainda era Saulo, o perseguidor de cristãos, quando viu Estevão
o primeiro mártir do cristianismo, quando ele olhou para Estevão e quando estava ali a matar Estevão e a pedir que o apedrejassem, ele encontrou no olhar de Estevão a inquietação que o levaria a ser Paulo. O olhar de Estevão lhe dizia dessa liberdade em Cristo. E que ainda que estivesse ali sendo submetido à tortura, ao apedrejamento e à morte iminente, esse Estevão, esse mártir, dizia para Paulo de quem era Jesus e do que era ser livre. Paulo se inquietou de tal maneira que não teve paz enquanto não encontrou a esse mestre também, na sua estrada de Damasco. Só ali, no momento da sua conversão, é que ele entendeu o que era essa paz que Estevão sentia. E que liberdade era essa de que ele lhe dizia através da atitude e do olhar. É aí que ele nos convida, esse Paulo convertido. Esse Paulo que um dia disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E nos convida então, para sentir da mesma maneira essa paz. Para sentir da mesma maneira essa liberdade em Cristo. E nos convida para que sejamos livres do jugo das nossas paixões. Para que não estejamos mais presos às pequenas coisas que possam nos prender no dia a dia de tal maneira e nos acorrentar, que não nos atentemos à grandeza. Como é então, Jesus, que a gente pode ter essa liberdade? Como, Jesus? Cada um dentro da sua vida, cada um dentro da sua família, da família que foi chamada. Jesus conta conosco exatamente no lugar onde nós estamos. Na família em que nós estamos, com os filhos, marido, esposa, irmãos, irmãs, pais. É aí onde Deus nos colocou, que Ele espera que nós demos frutos e flores. É florir onde Deus nos plantou. É entender que esse é o nosso lugar. É entender que é aqui que Jesus espera de nós o nosso melhor. Onde estamos, na família que nascemos, na casa que temos, em gratidão a esse Deus, que nos permite então observar que podemos ser grandes, como aqueles humildes apóstolos que um dia se encontraram com Cristo e que entenderam essa liberdade, a liberdade de que ainda esteja, de quem está crucificado. O apóstolo Paulo teve a cabeça decepada. E aquele verdugo que estava destinado a decepar sua cabeça não conseguia entender essa paz e essa liberdade. Então Paulo disse a ele: cumpre o teu dever. Você está cumprindo o dever do teu Senhor e eu cumprindo o dever do meu. Então, a questão é: quem é o Senhor que manda em nós? Qual era o Senhor de Paulo, a quem ele estava cumprindo o dever, e quem era o Senhor daquele verdugo que deceparia a cabeça do apóstolo? Quem manda em nós? Quem é o nosso Senhor? Quem senhoreia os nossos dias, os nossos pensamentos? Quem senhoreia os nossos sentimentos? Nos liberta ou nos aprisiona? É o Senhor da preocupação, de que nós não vamos dar conta do trabalho, de que nós não conseguimos parar para pensar, para olhar, para observar, para contemplar. Para contemplar um amanhecer, uma manhã que nasce rompendo com a noite, e aquilo é um espetáculo, quando a manhã consegue romper a treva da noite e começa a brilhar aquele céu. Quando o sol se põe, e nesse tempo de frio, nesse tempo de outono, o céu no pôr do sol é um espetáculo, é uma pintura de Deus, é um presente aos nossos olhos. Será que a gente tem parado e se permitido contemplar? Será que a gente tem se permitido contemplar as palavras de uma criança, os seus questionamentos infantis? As suas necessidades tão simples? Ou será que nós, na nossa correria, no nosso dia a dia,
nos esquecemos de olhar para as coisas mais simples e as mais significativas. Que liberdade é essa que nossa alma tanto quer, mas busca no lugar errado? É dessa liberdade que o Cristo veio nos dar notícia. É para essa liberdade que trabalhou Paulo, Pedro, João, Judas, Mateus e todos os profetas. É para essa liberdade que trabalhou os grandes filósofos como Sócrates e como todos os filósofos de todos os tempos, todos esses sábios enviados por Deus para nos alertar, para que não nos aprisionemos, para que não aprisionemos o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa alma naquilo que não merece todos os nossos sacrifícios, mas para que nós possamos, enfim, olhar. Para que nós possamos, enfim, nos libertar aqui, como diz o benfeitor Emmanuel, quando ele fecha dizendo aqui, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre os nossos próprios sacrifícios, porque somente nesta base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem a necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões, que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado, as trevas expiatórias. Emmanuel nos alerta e fala para nós da roda das encarnações, como os sábios indianos chamam de roda de Sansara. Indianos não, os budistas chamam de roda de Sansara. Sansara é a roda das encarnações, é nós estarmos presos a ter que reencarnar para expiar faltas, para expiar faltas, para expiar faltas, é sobre isso. É essa prisão. De ora reencarnamos para expiar faltas, ora reencarnamos para perdoar. Então é sobre essa liberdade, a liberdade de, enfim, podermos reconhecer em Cristo esse Senhor, que é o Senhor a quem devemos servir, ouvir, que seja Ele o nosso modelo e guia, que seja o seu Evangelho de luz o convite a essa liberdade que finalmente procuramos. Que Jesus Cristo, em toda a sua grandeza e sua misericórdia, possa olhar para nós do jeitinho que nós somos, com tudo que nós somos, e apesar de nós, a gente possa entender que Ele espera de nós o amor que há de brotar dos nossos corações, a favor do seu Evangelho, na construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos. Que Deus e Jesus possam nos abençoar os divinos propósitos. Obrigada, queridos amigos.